Olá, mulheres, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler aqui mais um capítulo do nosso devocional Mulheres, da pastora Viviane Martinello. Então, se você tem em casa, já abre aí comigo o dia 10 de abril. O nosso devocional de hoje fala sobre sede de justiça. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Agora vá, pois eu o envio ao Faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. A referência é Êxodo 3, do 7 ao 10. Então vamos lá, meninas. A história de Moisés começa no segundo capítulo do livro de Êxodo. Foi quando, indignado com a situação em que se encontrava seu povo e o abuso que sofriam no Egito, tentou fazer justiça com as próprias mãos e assassinou um egípcio que espancava um hebreu. Isso é muito perigoso, gente. Em seguida, com medo de ser descoberto e morto pelo faraó, fugiu para o deserto de Midian e ali viveu durante anos, até ser encontrado pelo Senhor na sarça ardente que não se consumia. Então, esse primeiro parágrafo aqui, né, já fala muito com a gente, né? Que logo assim me vem, né, as situações, né, que a gente acaba vendo aí, né, umas situações de injustiça, né, com outras pessoas ou até mesmo com a gente mesmo, e a gente quer tomar, né, quer tomar uma atitude, às vezes a gente quer se vingar, né, ou a gente simplesmente quer defender uma outra pessoa, e como a gente toma essa atitude, né, baseada na gente, né, no impulso de ver ali uma covardia, de ver uma situação como essa aqui, né, que ele vê o egípcio espancando um hebreu, né, então ali o que ele fez? Ele tomou atitude, ele foi lá defender o hebreu e acabou que ele assassinou um egípcio, então assim, muito grave, né. Então, por isso que antes da gente tomar qualquer atitude, né, que a gente venha a ter ou fazer, mesmo que a injustiça esteja diante da nossa vida, né, assim, de frente pra gente, a gente tem que realmente se colocar na presença de Deus, né, pedir a Deus graça, paz, sabedoria, para que a gente resolva aquela situação, né, é, de forma correta, né? Como Deus gostaria que aquilo fosse resolvido. E a gente também tem que saber se Deus quer que a gente resolva, né? Porque às vezes ele não é pra gente resolver, é pro próprio Deus resolver. Então, como que a gente sabe isso? Através da oração. Então, antes de qualquer atitude, né, a gente deve orar. Então, assim, Moisés ali, né, ele fez a justiça com as próprias mãos, e aí depois, pelo medo, né, de ser descoberto, de ser morto, ele fugiu para Midian. É aquilo, né, nada foge do controle do Senhor. Então, como ali existia um propósito para a vida de Moisés, né, anos depois, o Senhor, né, aparece para Moisés, se revela para Moisés através dessa sarça ardente, né? Ela não se consumia. E aí, voltando aqui ao nosso estudo, meninas, algumas de nós podemos nos identificar como Moisés. Afinal, é comum que as injustiças ao nosso redor gerem indignação. Tá vendo? Ó, gerem indignação. Isso é comum, gente. É normal. A gente não tem que banalizar ou se acostumar com as injustiças, não, tá? Então, nós vemos abusos, corrupção, pessoas que passam fome e até mesmo nós, né, em alguns momentos.
já sofremos injustamente, seja em casa, seja no trabalho ou em nossos relacionamentos, né? Então, assim, ninguém tá livre de sofrer injustiça, né? Então, pode acontecer dentro da nossa casa, no nosso trabalho, né? Às vezes ser injustiçado no trabalho, ou ser excluído até mesmo pela sua postura ou posição que você tome, né? Ou num relacionamento, a gente vê aí vários casos, né? De relacionamentos que são totalmente abusivos. Então, assim, ter sede de justiça não é errado, ó, como eu já tinha falado com vocês, pois o nosso Deus se importa. Então, Deus se importa com aqueles que são indefesos, ou seja, aqueles que não podem se defender. Então, se você está sofrendo alguma injustiça que você não pode se defender, creia, porque Deus é o nosso Pai. Bota essa identidade para você, minha amiga. Deus é o nosso Pai e Ele se importa com quem não pode se defender. Então, Deus se importa com aqueles que são indefesos, maltratados e humilhados. Ele tá vendo tudo, gente. Tudo. Só que não é da forma que a gente quer resolver. Não é. O perigo está em querer resolver as situações do nosso jeito e não da maneira do céu. Olha, minha irmã, é isso aqui, ó. Você precisa ter fé, você precisa acreditar que o Senhor está no controle de tudo, sabe? Eu falo por mim, né? Existem situações que a gente não tem o que fazer, sabe? Então, assim, eu olho para os montes e do monte, né? Vem o meu socorro, porque o meu socorro vem do céu. Então tem coisas que não cabe a gente, sabe? Cabe a gente acreditar, a gente confiar, a gente falar: Senhor, tu és o juiz dos juízes, tu és aquele que me defende perante aquele que está me acusando, sabe? E levar essa verdade para dentro do teu coração. Eu sei que viver esse momento não é fácil, eu falo por mim. Sabe, você está ali diante de uma situação que as pessoas estão julgando e por muitas vezes você não é aquilo que estão julgando que você é. E aí o que que você vai fazer, sabe? Você vai pagar a injustiça com injustiça? Não pode. Nós temos Deus que é o nosso advogado, ele é fiel, sabe? E ele vai te defender perante o teu acusador. Então, se você tem estado insatisfeita e quer ver a justiça sendo aplicada ao seu redor, né? Então, aqui é uma pergunta, tá? Você tem estado insatisfeita e quer ver a justiça sendo aplicada ao seu redor? Creio que Deus usará essa indignação no seu coração para despertar o seu chamado, assim como aconteceu com Moisés. Então, mesmo, né, Moisés, ele teve uma atitude errada, mas a indignação do coração dele, né, despertou o chamado dele. Então, no entanto, isso será feito no tempo adequado, de acordo com a vontade dele. Talvez você também tenha de passar alguns anos no deserto. Gente, deserto, né? Não é fácil. Mas é no deserto que a gente é curada, que a gente é tratada, que a gente se aproxima, né? Se aproxima ali de Deus. É a parte que quando a gente fica fragilizada, mais aproxima a gente da presença do Senhor. Então aqui, né, é um lugar de preparo, ó, amadurecimento da fé e dependência do Senhor. Mas quando este dia chegar, o Senhor dirá a você: agora vá, vá, pois eu a envio. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso mesmo. Não é fácil, né, a gente viver,
Porque eu digo para vocês que eu tô vivendo aí esse lugar aí, né? Esse deserto aí, esse preparo, esse amadurecimento na fé, né? Essa dependência no Senhor. Mas é luta, minha irmã. É um dia após o outro. E quando eu acho que não pode piorar, gente, piora, sabe? Mas sabe o que tem me sustentado? A minha fé, a minha dependência no Senhor. Eu digo que deserto é um lugar de passagem, né? A gente passa, a gente não fica no deserto. Então, assim, o deserto com Deus é difícil. Sem Deus, minha amiga, é impossível. Então, quero finalizar hoje com uma oração. Vamos colocar as mãos no nosso coração e vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essa leitura. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, por tu ser um Pai tão maravilhoso, Senhor. Senhor, que não possamos esquecer que a nossa identidade está em Ti, Senhor. E que o Senhor é um Deus justo, bondoso e fiel, que tem sede de justiça, Senhor. O Senhor defende, Senhor. O Senhor se importa com os indefesos, os maltratados e os humilhados. E se nessa manhã tem alguma irmã aqui, Senhor, que está passando por situações difíceis, Senhor, situações de maltrato, de humilhação, Senhor Jesus, que o Senhor possa vir, Senhor, de encontro a ela e que nesse momento ela possa sentir a tua paz, o teu amor, a tua bondade, que ela não está sozinha, Senhor, e que ela não precisa agir com as próprias mãos, Senhor, porque o Senhor está nesse lugar junto com ela. E o Senhor vai resolver, Senhor, da maneira que tem que ser, Senhor, no seu tempo. Então, da graça, da paz, da sabedoria, Senhor. Porque mesmo que esteja difícil, Senhor, quando o Senhor está com a gente passa por tudo isso, Senhor. Lá na frente a gente entende, Senhor, qual que é o propósito do Senhor para a nossa vida. Então, que o Senhor possa nos preparar, nos amadurecer, aumentar, Senhor, a nossa fé cada dia mais, Senhor, e nos tornar totalmente dependentes de Ti. Senhor, te entregamos, Senhor, todas as injustiças, Senhor, que vemos e cremos, Senhor, que o Senhor tem o melhor, não só para a nossa vida, mas para todos aqueles que nos cercam. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua fidelidade. O Senhor conhece e sondas o nosso coração. Tu sabe aquilo que nós precisamos. Então, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades sempre. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos medos, os nossos inimigos, Senhor, e que o Senhor possa nos defender, Senhor, perante o acusador. Senhor, mesmo que essa causa esteja perdida perante ao homem, Senhor, eu creio que a última palavra vem do Senhor. E nós descansamos, Senhor, nossos corações em Ti. Muito obrigada, Jesus. Amém e amém. Ótimo dia para vocês, meninas, e até o nosso próximo devocional.